realizou-se no dia 7 de novembro a 6ª reunião magna do Conselho Geral das UTIs. Este evento marca o início do ano letivo e serve para debater os assuntos mais importantes para as UTIs, assim como para apresentar o relatório das atividades do ano anterior e a apresentação do próximo plano de atividades. Nesta reunião estiveram presentes 75 dirigentes, em representação das 45 academias e universidades séniores do país, sinal inequívoco do dinamismo de todos os membros da rede. Este dia, de grande convívio, foi marcado ainda pela presença do Dr. Carlos Azevedo, da Confederação das Instituições Sociais do Porto, que abriu a sessão com uma palestra sobre inovação social. Se chama Líder Portugal. Essa rede hoje tem cerca de 50 pessoas que fizeram alguma coisa de extraordinário para este país e conseguem resolver um problema social, seja ele onde for. O Luís Jacó é membro dessa rede. E o legado que nós queremos deixar é exatamente esse, ou seja, é uma rede que sirva de apoio a pessoas que também querem fazer coisas extraordinárias e que escusam se calhar fazer este meu percurso, que é gastar um ano e bater a tantas capelinhas para conseguir construir a sua própria rede. Tem uma rede à disposição. E fui percebendo mais coisas com o passar do tempo. Fui percebendo também que as organizações da economia social padecem de um mal. Eu não sei se alguém já leu o livro do Albert Camus, que se chama O Mito de Sísifo. Sísifo foi condenado até à eternidade a rolar uma pedra até ao cume de uma montanha. E sempre que quase se aproximava do cume da montanha, havia uma força inelutável que o obrigava a descer a montanha de novo e a recomeçar todos os dias aquela tarefa hercúlea de rolar a pedra até ao cume da montanha. Aquilo que eu fui percebendo muitas vezes é que as organizações sociais tendem a fazer isto todos os dias. Recomeçam um trabalho poderosíssimo todos os dias e esquecem-se que o objetivo é passar aquele cume, chegar ao outro lado e não recomeçar todos os dias. Aqui a força inelutável não existe. A força inelutável está na cabeça das pessoas e muitas vezes na cultura das organizações. Então, aquilo que estrategicamente nós na União do Porto decidimos, por exemplo, na DIPS, na União Distrital dos IPSS do Porto, que é um dos meus chapéus, foi ajudar a que as organizações fossem capazes de dar este passo importantíssimo. Do meu ponto de vista, este passo gigante. O Dr. Rui Gato, representante da Agência Nacional e também ele convidado da RUTIS, aproveitou para esclarecer as UTIs acerca dos projetos financiados pela Comissão Europeia, transmitindo aspectos fundamentais para as candidaturas. E até este ano foram sobre as mais variadas temáticas e a lógica era muito diferente. A lógica era o desenvolvimento do adulto, da pessoa enquanto adulto. Estamos a falar de adultos agora, não é só séniores, é adultos. E toda a gente que está aqui pode participar. Vão ao site, este ano não podem, comentem livremente. Vão ao site e vão encontrar workshops sobre tudo e mais alguma coisa. Fotografia, culinária, política, etc. É importante terem uma ideia. Isto que vão encontrar este ano é fotografia para leigos, não é fotografia para fotógrafos. É culinária não é para cozinheiros, é para o adulto em si. E é esse que é o objetivo. Rui Gato falou na sua apresentação que algumas das medidas do Grundtvig eram importantes para as universidades séniores, poderiam ser, de certa forma, aproveitadas pelas universidades séniores. Queremos saber, da parte da RUTIS, o trabalho que já foi desenvolvido pelas universidades séniores, se foi importante, de uma forma contrária, para a Agência Nacional. Bastante importante, porque ajuda a realidade da educação de adultos é muito vasta, não é? E nós não conseguimos, no fundo é uma manta de retalhos, e não conseguimos chegar a todos os lados e não temos a percepção de tudo o que é feito dentro do âmbito do programa. E o que as universidades séniores têm contribuído bastante é para ajudar a concretizar o que pode ser feito dentro do Grundtvig, o que a RUTIS tem feito muito para divulgar essa palavra por esta dimensão, por esta realidade que é muito nossa, não é? Vocês sabem isso melhor do que nós. Que a realidade das universidades séniores cá é muito diferente e é muito útil para as pessoas, também para as instituições lá fora, não é? E eu acho que o grande papel tem sido esse, tem sido mesmo mostrar para que é que o programa pode servir. E acha que este tipo de sessões de esclarecimento que são feitas às universidades séniores
Depois nota-se algum aumento em termos de candidaturas apresentadas à agência? Tem notado esse aumento depois deste tipo de esclarecimentos? Eu acho que sim, quer dizer, também é um bocadinho jogar em causa própria, não é? Mas pelo menos, por exemplo, como nós falámos, o primeiro ano foi 2008, fizemos a primeira sessão, salvo erro, e logo aí conseguimos, por exemplo, Gondomar estava nessa sessão e fez logo uma série de candidaturas em 2009 que foram logo aprovadas. Eu acho que tem servido mesmo. Nessa altura houve logo uma grande barreira, que era a questão linguística, e eu acho que foi por isso que depois não houve mais candidaturas. Mas pelo menos as pessoas perguntam, isso é bom. Nós, quando pensamos nestas sessões, não é para esclarecer logo tudo, porque não dá. Claro. É mais para ver se as pessoas ficam excitadas e fazem perguntas tanto a vocês como a nós. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado eu. Boa tarde. Visto que este ano, no Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações, estive como representante da RUTIS e como presidente desta Assembleia Geral em alguns eventos, consegue-nos fazer uma síntese dos assuntos mais abordados e do que achou pertinente nesses seminários, nesses congressos, onde esteve presente em termos de divulgação do trabalho das Universidades Séniores em Portugal? Sim, um dos eventos que estive foi em Troia, no capítulo da Zona Sul, na região sul dos Rotários, a assinar o protocolo de adesão das Universidades Séniores dos Rotários da Zona Sul, portanto, à RUTIS, onde participam como observadoras. Há pouco tempo estive em Grândola também numa plataforma de conselhia do Alentejo Litoral, que vai desde Alcácer do Sal até Odmira, portanto, passando por todos aqueles, Grândola, Santiago Cacém, Sines e Odmira, todos aqueles concelhos. E foi muito interessante porque eu estava como representante da RUTIS, houve um painel onde estava eu, estava um representante da União das IPSES também, do distrito, e uma representante, uma vereadora de Alcácer, representava, digamos, as autarquias locais. E passaram pequenos filmes de cada um dos concelhos sobre a atividade com os idosos, na perspectiva do envelhecimento ativo, foi uma iniciativa nessa área. E foi muito interessante e foi muito enriquecedor chegar à conclusão de que tanto as autarcas como as populações em geral, mesmo no Alentejo, nessa região, estão muito alertadas para a necessidade de criar respostas sociais do ponto de vista do envelhecimento ativo para os seus idosos. Então nós víamos numas localidades eram mais as universidades séniores que desenvolviam um trabalho mais forte nessa área, noutras eram IPSS, noutras eram as próprias autarquias ou em parceria, e foi muito interessante, o que significa, do meu ponto de vista, que este ano internacional do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações tem criado algum impacto, por um lado, e tem despertado as consciências e tem despertado as pessoas, as populações e os próprios idosos para a necessidade do seu envelhecimento ativo, mas, por outro lado, também tem feito trazer à luz muitas práticas que são práticas, por exemplo, intergeracionais e que não estão muito visíveis. Eu próprio dei lá um exemplo, que eu sou presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Setúbal e no outro dia estava num aniversário, uns dias antes de Grândola, estava num aniversário dessa instituição centenária e, de repente, eu vi os bombeiros do quadro de honra, homens com 80 anos, fardados, que estavam no aniversário, e vi os cadetes e os miúdos pequenos que estavam a fazer os primeiros cursos para bombeiros. E achei muito interessante, e disse até à doutora Joaquina Madeira lá, está a ver, aqui está um espaço de intergeracionalidade que nós não nos lembramos. Depois vieram atrás as filarmónicas também, onde os miúdos vão muito pequeninos aprender a tocar instrumentos, mas estão os mais velhos e são exemplos para eles, etc. E, portanto, há espaços na sociedade de intergeracionalidade que este ano veio trazer à luz também e que não estavam muito visíveis, de modo que foi muito interessante. E pela experiência que tem de presidir este tipo de Assembleias Gerais, no seu entender, as pessoas, os dirigentes das universidades séniores estão mais despertos para outros pontos de financiamento, de sustentabilidade das suas universidades ou ainda muito assentes naquilo que é o papel da associação e para alguns deles ainda o papel do Estado, tendo em conta que há muitas universidades que estão relacionadas com autarquias e conjuntas de freguesia? Eu penso que as pessoas estão a despertar aos poucos, até por causa da crise presente que estamos a viver,
para criar formas alternativas de sobreviver e não ficarem, digamos, à sombra de nenhuma instituição, digamos, um pouco naquela ideia da subsidiodependência. Eu penso que as pessoas estão a chegar à conclusão que é preciso ir mais além e é preciso serem criativos. É verdade que muitas das universidades séniores estão ligadas a juntas de freguesia ou câmaras municipais, outras são instituições de misericórdias e instituições assim do género, ligadas ao trabalho social, à área social. Há outras que são independentes, mas penso que a crise todos sentimos, não é? E, por exemplo, neste momento, um dos grandes problemas que as universidades séniores sentem é que, com os cortes que existem nas câmaras, não há autocarros para ninguém, ou poucas são, porque tem que se pagar horas extraordinárias. Ora, para fazer uma visita, sei lá, para ir, por exemplo, a Vila Viçosa, por exemplo, que é uma vila histórica, coisa do género, perde-se um dia. De certeza, quando se volta, não se volta antes das 4 da tarde. E, portanto, tem que se pagar horas extraordinárias e as câmaras estão a cortar isso. Então, isso é um dos problemas, porque nas universidades séniores nós temos as aulas práticas e teóricas e tudo, mas é muito importante as atividades extracurriculares, as visitas de estudo, e é muito importante. E aí há dificuldades. E eu penso que as pessoas estão-se a tomar essa consciência que é preciso encontrar formas alternativas de inovação, de criatividade, para encontrarem o seu caminho e continuarem a fazer o seu trabalho. Serão os projetos europeus uma dessas formas? Eu penso que sim. Eu penso que os projetos europeus, apesar de alguma burocracia, apesar das exigências administrativas que têm e também de uma certa incerteza sobre serem aprovados ou não, tem algumas dificuldades, mas eu penso que esses projetos também, hoje houve aqui uma sessão bastante esclarecedora sobre esses projetos, que foi importante para sensibilizar os dirigentes das instituições para se candidatarem, porque é uma forma não apenas de encontrar apoios, mas de pôr os seus idosos a interagir até com outras instituições estrangeiras, europeias, o que só traz mais-valias, com certeza. Já quase no rescaldo deste Ano Europeu de Envelhecimento Ativo, queria deixar uma mensagem aos dirigentes das universidades séniores nesta nossa TV Sénior, ainda tão embrionária, mas convém já deixarmos aqui alguma mensagem. Sim, a primeira mensagem é que eu acho que era importante não perder de vista esta ideia do ano, não é? Tanto da parte do envelhecimento ativo como da parte da intergeracionalidade. É importante investir na intergeracionalidade. As próprias universidades, como foi dito pelo Dr. Luís Jacó, são espaços de intergeracionalidade, uma vez que grande parte dos professores ou dos monitores são jovens, ou são pessoas com menos de 40 anos. E, portanto, manter vivo o espírito do ano. Acho que para o futuro é muito importante que isso aconteça. E, se possível, até aprofundar. E foram dados aqui alguns passos e tomadas aqui algumas decisões que vão nesse sentido, que depois vão de ser anunciadas a seu tempo e por quem de direito, para manter vivo este espírito, que é importante, até porque os idosos são uma faixa cada vez mais representativa da população e, portanto, a sociedade está a mudar e, portanto, há que ser muito mais proativo. Não apenas nós, digamos, mais novos, fazer coisas para os idosos, mas os próprios idosos têm que sair da sua zona de conforto e ser muito mais proativos e envolverem-se e entenderem que são os primeiros a ganhar em poderem desenvolver um envelhecimento ativo. Muito obrigada pela sua participação. Nada, foi um prazer.